Você já ouviu falar de empresas offshore, mas o que muita gente ainda não entende é que isso não tem nada a ver necessariamente com a ilegalidade. Pelo contrário, quando bem estruturado, uma offshore pode ser uma das ferramentas mais poderosas de proteção patrimonial e planejamento tributário internacional. Só que tem um detalhe, se fizer do jeito errado, o problema bate no seu CPF antes mesmo de você conseguir abrir a conta lá fora. E às vezes, o que bate pode ser até um par de algemas. Sim, você está mandando dinheiro para o exterior e se fizer da maneira errada, isso pode ser entendido como crime. Hoje eu vou te mostrar, na prática, como funcionam as offshores, por que elas são tão utilizadas por grandes empresários e investidores e qual o caminho estratégico para usar essa estrutura sem caírem em armadilhas legais. Mas antes de seguir, eu quero te lembrar que quando esse canal bater 100 mil inscritos, eu vou liberar algo inédito, algo muito legal. Mas só, obviamente, para quem tiver inscrito. Então, já sabe, né? Corre lá e se inscreve. Agora mesmo, só clicar aqui. Uma offshore é uma empresa aberta fora do país de residência do beneficiário. No nosso caso, é uma empresa registrada em um país estrangeiro, que não seja o Brasil, obviamente. Geralmente, em jurisdições com carga tributária reduzida, conhecidas em grande parte como paraísos fiscais. Panamá, Malta, Luxemburgo, Curaçao, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, Emirados Árabes, Estônia, Delaware nos Estados Unidos e tantos outros lugares. Mas atenção, e muito importante. Não basta abrir uma offshore. Você precisa entender que o controle da empresa continua sendo seu. Então é obrigatório informar isso à Receita Federal se o patrimônio no exterior superar um determinado valor ou se gerar rendimentos tributáveis. O primeiro ponto é proteção patrimonial internacional. Multiplicidade jurisdicional, falo isso com muita frequência. Seus ativos não ficam no seu CPF, nem dentro do seu país. Em caso de instabilidade, judicialização ou confusão societária, seus bens estão fora do alcance direto de credores locais. Essa estratégia é muito boa e muito utilizada por muitas pessoas ao redor do mundo, não só por brasileiros. De forma geral, os ricos do mundo inteiro utilizam offshores para poder proteger através de multiplicidade jurisdicional o seu patrimônio. O segundo é um planejamento sucessório. Como estrutura bem desenhada, é possível garantir que os bens sejam herdados com muito menos burocracia e tributação. Sim, porque dependendo do país onde você estiver, a tributação ela vai ser bem menor para a sucessão. Preste atenção, aqui eu não falo de imposto de renda, aqui eu falo da tributação de sucessão. Além do mais, dependendo do país onde você estiver, a sucessão ela vai ser muito mais célere do que aqui no próprio Brasil, que a gente sabe que inventários aqui podem durar anos. Não vou falar séculos porque é um exagero, mas também não duvido que aconteça. Mas lá fora, dependendo do país onde você estiver, exatamente por causa da estabilidade jurídica, da estabilidade jurisdicional, a sucessão ela é muito mais célere do que aqui no Brasil. Então uma participação societária lá fora pode ser um ótimo caminho de planejamento sucessório. Sobretudo se ele for casado, concatenado com seguros de vidas internacional. Um terceiro item é a expansão e internacionalização. Se você presta serviços ou investe fora do Brasil, faz sentido faturar por uma empresa estrangeira, recebendo diretamente em contas globais. Quando você faz isso, você já recebe em dólar ou em euro e o dinheiro já fica lá fora. E até mesmo de cartões de crédito internacionais, você consegue utilizar esse dinheiro. Não tem problema. Obviamente, sempre lembrando de todas as regras tributárias. E por falar em regras tributárias, vamos lembrar da eficiência tributária, um ponto adicional, que dependendo da estrutura e do país escolhido, você pode reduzir a carga tributária de forma legal, dentro de tratados internacionais que evitam bitributação. Só que, de toda forma, tem que lembrar que quando você tem alguma participação em offshore, em um paraíso fiscal, você tem aqui dentro também a necessidade de tomar cuidados com a sua declaração do imposto de renda, exatamente para que isso não apareça como evasão fiscal, como evasão de divisas ou alguma coisa irregular. Ocultar, fazer ilegalidade, nessa hipótese, ela pode ser muito mais perigosa do que simplesmente pagar o tributo ou simplesmente deixar de pagar um tributo declarado aqui no Brasil. Só que vamos lembrar, como a gente está falando de estruturas internacionais, você precisa contratar pessoas que estejam habituadas a trabalhar com isso. Não é contratar alguém que acabou de ver um curso de internet e começar a executar isso para você. Isso aqui não é padronizado. Aqui precisa ter experiência. Abrir uma offshore envolve questões jurídicas, contábeis e bancárias. Errou na jurisdição, errou em tudo. Errou no país que tem ou não acordo de bitributação com o Brasil, errou em tudo. Errou na escolha societária naquele país, você errou em tudo. Tome cuidado com isso. E obviamente, aqui eu tô falando para pessoas sérias no meu canal, não use frutas cítricas. Use estrutura. Você precisa ter transparência, governança, contratos válidos. Criar laranjas. Eu espero que quando eu falei de frutas cítricas você tenha entendido, né? Vamos falar aqui laranja então. Usar laranja ou esconder patrimônio é crime. E isso não é estratégia.
é burrice. Eu já falei uma vez e repito de novo, declare seu offshore no imposto de renda. Desde 2023, os critérios de declaração mudaram com a nova regulamentação de tributação e aplicações no exterior. E vão mudar com muita frequência daqui em diante. Por isso, use contadores especializados em investimentos internacionais, pessoas com experiência nisso. E considere, obviamente, uma holding internacional, uma offshore internacional. Se você já tem empresa ou patrimônio robusto no Brasil, pode usar uma holding no exterior como guarda-chuva para todos os ativos. Com isso, você centraliza o controle, protege o patrimônio, protege a família, protege e facilita a sucessão. E agora que você já entendeu o que você deve fazer para poder ter uma offshore, vamos trabalhar com algumas coisas que você não pode errar quando você constituir uma, ou quando você pretender constituir uma. Por exemplo, abrir uma offshore só para pagar menos tributos, sem ter uma operação justificada, uma real operação internacional, não faz sentido. Não declarar a Receita Federal brasileira, achando que ninguém vai descobrir. Spoiler, vai descobrir. Misturar a conta da offshore com conta pessoal configura confusão patrimonial e acaba com sua proteção. Tome cuidado. Usar offshore para movimentar dinheiro ilícito, não precisa nem falar, né? Além de crime, gera rastreamento internacional. E isso tem cooperações internacionais que funcionam muito bem. O seu dinheiro vai ser encontrado. Offshore não é sinônimo de ilegalidade. Offshore é ferramenta. Se você souber usar com estrutura, transparência e inteligência jurídica, ela se torna uma fortaleza patrimonial fora do alcance de crises, decisões políticas ou instabilidades internas. Agora, se você quer um planejamento sério, que protege hoje e prepara para o amanhã, comece com estrutura. E estrutura começa com mentalidade. Offshore bem feita faz parte de um jogo de quem pensa grande. E isso eu tenho certeza que é o teu caso. E obviamente, se você pensa grande, você vai acompanhar essa playlist que está aqui, que é para pessoas como você, que pensam alto, que querem ir longe e que querem proteger a riqueza que constroem. Aqui está tudo estruturado, exatamente para você continuar traçando esse caminho que você já está traçando hoje. Só que antes de ir nessa playlist, obviamente, não deixa de se inscrever aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo.